Oi, eu sou a Carol. Antes de começar, eu queria entregar uma palavra para você, Alana. Enquanto eu estava orando sobre hoje, me veio você à memória e o Senhor me disse sobre autoridade. Não a respeito de Deus te dar uma nova autoridade, mas Deus está te dando um novo nível de autoridade, que agora você entende e que Deus vai te levar nesse nível. E com isso, o louvor, ele vai se tornar diferente. Hoje sua voz estava diferente. Hoje todo o louvor estava diferente. Eu sei que Deus está entregando uma unção nova para vocês. Não só para os que estavam aqui hoje, mas para todos vocês que fazem parte do louvor. E eu estou muito feliz. Jesus é bom, o diabo não presta. Para quem não me conhece, eu sou a Caroline. Pode me chamar de Carol, Carolzinha, o que você quiser me chamar. Eu sou do Rio de Janeiro. A minha igreja é a Lagoinha. E eu vim para o Hillsong College por uma direção clara de Deus. Eu tive que abrir mão de tudo que eu tinha, que era a minha profissão, e vir para cá para um chamado de Deus. E não foi fácil. Eu confesso que eu fiquei com muito medo. E esse medo não foi um medo normal, esse medo foi o pânico. E ao ponto de, me dar náusea mesmo, sabe? Algo que me prendia, algo que me paralisava. E eu tive isso por 3 vezes. A primeira vez foi quando eu estava na faculdade e eu me desviei. Estava passando por vários problemas emocionais, eu estava passando por problemas na faculdade. Todo mundo estava achando seu lugar e eu gostava de tudo e eu achava que isso era um problema. E eu comecei a ver as coisas ao meu redor e eu falei, quer saber, Deus? Você morreu para mim. E hoje eu vou viver a vida do jeito que eu quero. E eu lembro que isso para mim foi o meu escape. Como se a vida, ela se resolve quando a gente vai para o lado de fora. Mas, na verdade, o lado de fora é só uma distração. Até que um dia, foi no dia 6 de junho de 2015, eu acho, eu estava voltando de uma boate e eu me deparei, assim, do lado de fora. E aí, de repente, eu sinto algo aqui dentro de mim, cara, eu tenho certeza que foi o Espírito Santo. E eu falava, caraca, cara, eu preciso de Jesus, eu preciso de Jesus, eu preciso ir embora daqui, eu preciso ir embora daqui. E eu falava com a minha amiga, e a minha amiga ficava, calma, a gente vai embora. Eu falei, cara, você não está entendendo, eu preciso ir embora. E eu lembro que quando eu fui para casa, eu botei meu joelho no chão, eu tranquei o quarto, eu falei, Jesus, eu te entrego a minha vida, como eu nunca te entreguei antes. E a partir de hoje, eu quero viver uma vida contigo, como eu nunca vivi na minha vida. E a partir daquele momento, minutos depois, eu tive uma crise de pânico. E o meu lugar de conforto era o banheiro. E eu lembro que eu ficava, Jesus, cadê você? Eu declarava o Salmo 91 e nada adiantava. E eu ficava ali orando e eu pedia ajuda e parecia que as coisas não destravavam até que eu entendi o que era autoridade. A autoridade que existe no nome de Jesus. E a segunda vez foi quando eu tinha acabado de chegar aqui na Austrália, e aí dessa vez eu já estava vivendo meu chamado. Quer dizer, iniciando os ensinos para isso. E aí eu fiquei com muito medo. Eu cheguei num lugar novo, eu estava sozinha, eu tinha vindo direto do Brasil, e eu fiquei com muito medo, e eu lembro que dessa vez foi muito mais branda, porque eu já tinha visto isso acontecer antes. E eu falei, eu não aceito isso acontecer de novo. E aí eu contei para uma amiga, eu confessei para uma amiga o que eu estava sentindo, ela orou comigo e ali eu senti a diferença. E agora, 2 anos depois, eu sou convidada a pregar na igreja e eu sinto medo de novo. E eu falei, Jesus, eu não aceito isso. Eu já vi isso acontecer antes e eu não aceito isso. E eu reconheci que aquilo não vinha da parte de Deus. E é sempre quando algo libertador acontece comigo que o medo vem. E eu reconheci que aquilo realmente não vinha da parte de Deus, e a experiência mais clara que eu tive com Deus era de que Ele é a paz. E Ele nos guia a desertos, não para sermos tentados, mas para sermos libertos. Eu vou repetir isso para você.
Ele não nos guia a desertos para sermos tentados, mas para sermos libertos. E o título da minha mensagem é O que Deus quer comigo? Quando eu entendi que Deus não nos guia a desertos para nós sermos tentados, mas sim para sermos libertos, eu entendi o que aconteceu com os israelitas no deserto. E se você parar para ler Êxodo, é um livro que conta a história dos israelitas sendo resgatados por Deus do Egito por meio de um intercessor, que é Moisés, para entrar na terra prometida que mana leite e mel. Ou seja, uma terra farta. Mas no meio do caminho, os israelitas eles começam a reclamar de fome, eles começam a reclamar de sede, e eles falam que Deus levou eles ao deserto para eles morrerem. E se você puder abrir comigo, se você não puder, não tem problema. Em Êxodo 16, 3 e 4, vai explicar o que os israelitas disseram. Fica bem no início. Êxodo 16, 3 e 4. Disseram-lhe os israelitas: quem dera a mão do Senhor nos tivesse matado no Egito. Lá nós sentávamos ao redor das panelas de carne e comíamos pão à vontade. Mas vocês nos trouxeram a este deserto para fazer morrer de fome toda essa multidão. Disse, porém, o Senhor a Moisés: eu lhes farei chover pão do céu, o povo sairá e recolherá diariamente a porção necessária para aquele dia. Com isso os porei à prova, para ver se seguem ou não as minhas instruções. Agora você pensa comigo, vamos supor que nós somos os israelitas. Nós, os israelitas, estamos num contexto onde nós estávamos no Egito, e então a gente começa a viver naquele lugar, a gente começa a povoar aquela terra, a gente começa a abençoar aquela terra, e então surge um novo faraó, esse faraó não gosta da gente, e então ele nos escraviza. E aí a gente passa anos lá, ralando. A gente, anos e anos e anos sendo escravo, trabalhando como escravo, pensando como escravo, vivendo a vida como escravo. A gente tinha fartura, mas a gente era escravo. E aí, de repente, surge um cara que é um intermediador que vem a nome do Deus de Israel, o nosso Deus, e fala que vem para libertar a gente. E depois de muito custo, depois do novo faraó receber lá as pragas e libertar a gente vai para o caminho do deserto, a gente vê o mar se abrir, a gente vê Deus vindo com uma nuvem para proteger a gente do sol, a gente vê Deus vindo com fogo para proteger a gente do frio, e agora a gente está lá andando no deserto, e aí de repente a gente sente fome. É natural sentir fome. Mas a gente começa a murmurar. A gente fala que Deus trouxe a gente para esse lugar para a gente morrer. Como se Deus não fosse bom e como se a terra prometida que a gente estivesse indo, ela não fosse boa. E as escrituras, elas relatam que seriam 40 dias no deserto, mas que por desejarem a vida do Egito, mesmo sendo escravos, eles ficam por 40 anos andando no deserto. Deus leva então eles para um lugar de passagem, um lugar de transição, um lugar de transformação, e eles sentem saudade do Egito, mesmo sendo escravos. Eu vou marcar muito isso. E nesse lugar de transição, é o lugar entre o agora não sou mais escravo, agora eu sou filho. É um lugar de transformar a mente. É um lugar onde Deus, ele não só nos leva geograficamente para uma terra santa, que é Canaã, mas agora Deus nos leva para uma jornada onde a gente viveu por anos com uma mentalidade de escravo, e agora Deus está nos transformando, nos fazendo ver a glória dele ser manifesta por meio de maná, por meio de céus abertos, por meio de fogo, por meio de mar aberto, dizendo para a gente que nós somos libertos, nós somos filhos. E tem como a gente se relacionar com isso hoje em dia? Tem. Sempre tem. Às vezes a gente
cresceu num contexto de igreja que, por exemplo, eu nasci e fui criada na igreja, mas de repente a vida não fez sentido para mim. E aí eu vivi o meu Egito. E de repente eu precisei sair desse Egito, porque eu sabia que aquele lugar ele não era meu. Deus não me levou para aquele lugar. Eu fui lá. E com amor, com graça, Deus nos trouxe. Deus nos trouxe. Ou, de repente, você está na igreja, vivendo a vida, está tudo bem, você está indo trabalhar, você está fazendo a sua vida, você está ali vivendo seu cotidiano, você está ali na sua monotonia e nada acontece, nada muda, nada transforma. Ou então, você não tem contexto de igreja nenhum, você veio do mundo, você nunca ouviu falar de Jesus, você nunca ouviu falar sobre Deus. E aí, de repente, você vive uma vida muito louca lá fora e você tem o primeiro encontro com Deus. E agora, nós estamos num deserto, um lugar de transição. Um lugar de não sermos mais escravos do medo, da ansiedade, da angústia, do pecado lá fora. E agora nós estamos andando numa caminhada de liberdade para entendermos, pensarmos e andarmos como os filhos de Deus. Amém, gente? Então, repita comigo. O deserto é um lugar de transformação. Um lugar onde o próprio Deus nos direciona para nos mostrar a sua glória, o seu caráter, a sua bondade. Um lugar de nos curar e nos transformar a nossa verdadeira identidade. E para nos encorajar, Mateus 4:1 vai falar a respeito de Jesus sendo levado pelo Espírito Santo de Deus. A mesma coisa que Deus fez com os israelitas no deserto, foi o próprio Deus que levou eles ao deserto. E agora vem o próprio Espírito Santo e leva Jesus ao deserto para ser tentado. E ali o diabo começa a negociar com ele. Eu posso te dar pão, posso te dar reinos, olha tudo isso aqui. E Jesus tem algo interessante. A palavra fala que ele sentiu fome, mas Jesus nunca murmurou de fome. Jesus nunca reclamou, Espírito Santo, você me trouxe aqui para morrer. Jesus nunca fez isso. Mas em todo tempo, quando o próprio Satanás estava lá tentando Jesus, ele falava, ele declarava a palavra, porque ele conhecia o caráter do Pai. E agora, como é que a gente vive isso? Paulo diz para a igreja em Romanos 12:2 o seguinte: não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, o primeiro passo é transformem-se pela renovação da mente. Olha que interessante, é o transformem-se. Nós devemos nos transformar pela renovação da nossa mente. Quando os israelitas estavam no caminho do deserto para Canaã, ali eles encontraram com Deus. Deus os ensinou a não serem mais escravos, mas a serem filhos. Como? Pelas leis e por tudo que Deus falava com eles, por tudo que Deus mostrava para eles no deserto. E assim é com a gente. Quando a gente não sabe alguma coisa, o que a gente faz? A gente estuda, a gente não estuda? A gente vai para a faculdade para estudar, para se conhecer. E a gente precisa fazer isso com a palavra de Deus. Para conhecer o caráter de Deus, para conhecer quem nós somos, a gente precisa ler as Escrituras. E tudo vai se resumir aos 12 mandamentos daquela época, ao que Jesus fala agora. Ame a Deus acima de todas as coisas e ame ao próximo como a ti mesmo. Em Mateus 22, gente, vai ter muita Bíblia hoje. Mateus 22, 36 ao 40, vai dizer que um fariseu, perito na lei, pergunta a Jesus assim. Não precisa abrir se você não quiser, pode acompanhar. Mateus 22, 36 ao 40, vai dizer que um fariseu, que era muito estudioso, ele pergunta para Jesus assim: mestre, qual é o maior mandamento da lei? Respondeu Jesus: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Esse é o primeiro e maior mandamento. E o segundo é semelhante a ele: ame o seu próximo como a si mesmo.
destes 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. E hoje, como eu disse, a gente tem as escrituras para isso. A gente tem as escrituras para a gente estudar, para a gente saber, para a gente conhecer. Naquela época, eles ouviam só falar. Naquela época, não existia... o papel era muito caro. Então, tudo era, falado. Olha, cara, Jesus fez esse milagre. Jesus falou que ame seu próximo. Jesus fala, ame a Deus acima de todas as coisas. E hoje a gente tem um milagre que é poder ter as escrituras em papel de tudo que Deus fez, de conhecer o caráter de Deus, de conhecer aquilo que Jesus fez, de conhecer o caráter de Jesus e agora entender e estabelecer a nossa identidade nele. Então, a primeira coisa que a gente deve fazer é nos transformar pela renovação da nossa mente. Precisamos renovar o que pensamos a respeito de quem nós somos e para onde nós estamos indo. Nós não somos mais escravos, nós somos filhos. E a segunda coisa que esse versículo nos ensina é o experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Paulo vai dizer, transforma-se pela renovação da mente, vírgula, para que sejam capazes de. É uma condição. Os israelitas, que eles eram os mais velhos, eles não puderam entrar na Terra Prometida, depois vai falar mais tarde, que os mais velhos não puderam entrar na Terra Prometida, porque eles foram incrédulos, eles desobedeceram a Deus, eles não acreditaram que Ele possivelmente era o Deus de Israel, eles não acreditaram, ainda vendo, eles não acreditaram, só os mais novos puderam entrar. Só aqueles com a mentalidade renovada puderam entrar. Só aqueles que vivenciaram os 40 anos no deserto lá, cresceram no deserto, vendo a glória de Deus e não se lembrando mais do Egito, foram aqueles que puderam entrar na Terra Prometida. Então, para entrar nesse lugar de promessa, a gente precisa transformar nossa mente, olhando somente para o que Deus está fazendo agora, para o que Deus está fazendo hoje. Olha só onde a gente está, gente. E como é que eu transformo a minha mente para experimentar a vontade de Deus? E aí eu quero que vocês abram a Bíblia comigo nesse versículo, que é lindo demais. João 14, e a gente vai ler o capítulo inteiro. Jesus é bom, gente. João 14, do 1 ao 31. Tudo certo? Jesus começou a dizer aos discípulos, é o próprio Jesus. Não se perturbe o coração de vocês. Creiam em Deus. Creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu teria dito a vocês, vou preparar um lugar para vocês. E quando eu for e preparar o lugar, eu voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Vocês conhecem o caminho para onde vou. Disse-lhe Tomé, Senhor, não sabemos para onde vais. Como então podemos saber o caminho? Jesus respondeu, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Se vocês realmente me conhecem, conheceriam também o meu Pai. Já agora, vocês o conhecem e o têm visto. Disse Filipe, Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Jesus respondeu, você não me conhece, Filipe, mesmo depois de eu ter estado com vocês durante tanto tempo. Quem me vê, vê o Pai. Como você pode dizer, mostra-nos o Pai? Você não quer crer que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu digo não são apenas minhas. Ao contrário, o Pai que vive em mim está realizando a sua obra. Creiam em mim quando digo que estou no Pai e que o Pai está em mim. Ou pelo menos creiam por causa das mesmas obras. Digo a verdade. Aquele que crê em mim fará tão bem as obras que tenho realizado. Fará coisas ainda maiores do que estas, porque eu estou indo para o Pai.
E eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. O que vocês pedirem em meu nome eu farei. Se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. E eu pedirei ao Pai, e Ele dará a vocês um outro conselheiro, para estar com vocês para sempre. O Espírito da verdade. O mundo não pode recebê-lo, porque não o vê nem o conhece. Mas vocês o conhecem, pois ele vive com vocês e estará em vocês. Não os deixarei órfãos. Ele não nos deixa órfãos. Nós somos filhos, nós temos um pai, nós não somos escravos, nós somos filhos. O próprio Jesus está dizendo, não os deixarei órfãos. Voltarei para vocês. Dentro de pouco tempo o mundo não me verá mais. Vocês, porém, me verão. Porque eu vivo, vocês também viverão. Naquele dia compreenderão que eu estou em meu Pai. Vocês em mim e eu em vocês. Quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. Disse então Judas, não Iscariotes, Senhor, mas por que te revelarás a nós e não ao mundo? Respondeu Jesus, se alguém me ama, obedecerá à minha palavra. Meu Pai o amará, nós viremos a ele e faremos morada nele. Aquele que não me ama não obedece às minhas palavras. Estas palavras que vocês estão ouvindo não são minhas, são de meu Pai que me enviou. Tudo isso tenho dito enquanto ainda estou com vocês. Mas o Conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ensinará a vocês todas as coisas e fará vocês lembrarem de tudo que eu disse. Deixo a paz a vocês, a minha paz dou a vocês, não dou como o mundo dá. E aqui Jesus faz a referência ao mundo dos romanos, que era baseado na opressão. A paz do mundo é uma paz que te oprime. Você só tem uma vida tudo bem se você obedecer ao que eles mandam. Mas com Jesus não é assim. Com Jesus não é uma paz que te oprime. Uma paz que te escraviza. Uma paz que, se você não fizer, Jesus vai te escorraçar. Ele não é assim. Não é do caráter dele. O caráter dele é te dar uma paz que te livra. Não te oprime. Não se perturbe o seu coração, nem tenham medo. Vocês me ouviram dizer, vou, mas volto para vocês. Se vocês me amassem, ficariam contentes porque vou para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. Isso eu digo agora, antes que aconteça, para que quando acontecer vocês creiam. Já não falarei muito, pois o príncipe desse mundo está vindo. Ele não tem nenhum direito sobre mim. Todavia, é preciso que o mundo saiba que eu amo o Pai e que faço o que meu Pai me ordenou. Levantem-se, vamos-nos daqui. Depois de ouvir isso tudo, gente, para onde Jesus está mandando você se levantar e você sair desse lugar? De que Egito Jesus está querendo te tirar e que você insiste em continuar? E é tão lindo ver que o próprio Espírito Santo agora, ele é aquele que nos guia em toda a verdade e é aquele que nos lembra. Então, se você tem alguma dúvida, se você ainda tem alguma incerteza, se você não consegue se lembrar, ore. Fala, Espírito Santo, me ajude a lembrar. Espírito Santo, me ensine todas as coisas e me ajude a lembrar aquilo que Jesus disse, aquilo que o Senhor me falou. Obrigada. E o que é mais lindo disso tudo é que é o Espírito Santo, que o Pai enviou. Ele veio primeiro em Jesus. Quando Jesus está no batismo dele, João Batista está lá batizando ele. E aí o Espírito fala que os céus se abriram e o Espírito Santo desceu como uma pomba. E eu tenho um amigo que ele fala, e ele faz menção disso muito bem, que ele fala assim, os céus se abriram e nunca mais se fecharam. Amém, gente? Isso é muito especial. E agora a gente tem o Espírito Santo. Jesus, ele subiu, a promessa já veio,
A Pentecostes foi um marco do Espírito Santo descendo, se manifestando naquele lugar. Agora a gente tem o Espírito Santo que habita dentro de nós e que nos ensina todas as coisas, que nos faz lembrar todas as coisas para sempre, até que Ele venha. E eu quero concluir a minha mensagem com isso. Existe uma promessa que é uma promessa além dessa vida, né? Aqui no mundo que a gente vive agora. Porque quando a gente morrer, a gente vai se encontrar com Jesus. Existe uma promessa muito maior do que um chamado. E quando eu falo chamado, eu não falo somente do ministério pastoral, evangelístico. Todo mundo aqui ou alguém é pastor, ou alguém é mestre, ou alguém é evangelista. Alguém vai estar no ambiente integral da igreja, mas alguém vai estar lá fora pregando como um businessman ou uma businesswoman. Alguém vai estar lá fora para falar para aquelas pessoas exercendo o seu chamado. Esse é o chamado de Deus. Ide e pregai a toda criatura. E eu queria que vocês abrissem para a gente fechar em Apocalipse 21, do 1 ao 7. Tem gente que tem medo, eu adoro. Apocalipse 21, do 1 ao 7. E essa é a promessa. Posso? Foi? Essa é a promessa maior. Então vi novos céus e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado, e o mar já não existia. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia dos céus, da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão os seus povos, o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Aquele que estava sentado no trono disse: eu estou fazendo novas todas as coisas. E acrescentou: escreva isso, pois essas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. Disse-me ainda: está feito, está consumado. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. E quem tiver sede, darei de beber gratuitamente da fonte da água da vida. O vencedor herdará tudo isso, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Eu não sei o que você viveu até agora, mas eu sei que você pode viver no agora. Uma nova vida com Jesus, uma nova realidade com Jesus, onde agora você tem o entendimento de que você é filho e você vai andar nessa verdade de filho. Queria que você se colocasse de pé. Eu quero orar com você. Eu queria que todos vocês fechassem os olhos, porque esse é um momento muito pessoal entre você e o Espírito Santo. E uma palavra que o Espírito Santo colocou no meu coração foi permanecer. Existem pessoas aqui que têm dificuldade de permanecer. O Egito lá fora, as drogas, o sexo, os vícios ainda estão prendendo demais. E o Senhor hoje está te trazendo a liberdade. O Espírito dele está aqui. O Espírito dele está ativo. O Espírito dele está fazendo. E tem pessoas aqui que por muito tempo viveram uma vida muito monótona com Deus e estão pensando em desistir. Eu queria que todos vocês fechassem os olhos. E se é você, eu queria que você levantasse sua mão. E eu quero orar por você. Amém. Eu vi você, pode abaixar. Amém. Pode abaixar. Amém, Jesus. Mais alguém? Eu vi você lá atrás, pode abaixar. Amém, Jesus. Pode abaixar. Ai, Espírito Santo de Deus, aqueles que tiveram vergonha de levantar as suas mãos, que em nome de Jesus eles sejam encorajados pelo Teu Espírito Santo a andar diferente nessa noite, Pai.
Espírito Santo de Deus, eu oro, Pai, por cada um desses que o Senhor viu levantar as mãos e o que o Senhor também viu, os que não levantaram, Senhor Deus. Deus, em nome de Jesus, eu declaro, Jesus, coragem, Deus. Um espírito de coragem sobre eles, Deus. Eu declaro em nome de Jesus, ele tendo uma revelação do seu espírito, uma revelação de Jesus, como eles nunca tiveram na vida, Senhor Deus. Eu declaro em nome de Jesus, Pai, a palavra de Deus sendo viva e eficaz, penetrando, mais forte, dividindo com a espada da verdade, a alma e o espírito, Pai, e fazendo deles uma vida nova e fazendo nova todas as coisas, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, que todos aqueles que pensaram em morrer fisicamente, Deus, eu declaro vida em nome de Jesus, Pai. Todos aqueles que têm tomado remédio para depressão, Jesus, eu declaro a cura em nome de Jesus, Pai. Que todos aqueles, Deus, que têm tido vícios físicos, Senhor Deus, de cigarro, Senhor Deus, vícios, Senhor Deus, sendo libertos no nome de Jesus, Pai. Eu declaro a cura, Deus, a cura em nome de Jesus, Pai. Que haja liberdade, Pai. Espírito Santo, caminhe em nosso meio, vai tocando os corações, vai trazendo nova vida, Senhor, vai trazendo nova mentalidade, Senhor, vai trazendo, Senhor, novos sonhos, Pai, novos sonhos, Senhor. Pessoas que morreram os sonhos, Deus, ativa esses sonhos novamente, Jesus. O sonho de ministrar, o sonho de evangelizar lá fora, o sonho de ter um negócio, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, ativa os sonhos. Deus, restaura o coração de mulheres, Deus, que foram defraudadas, Senhor Deus. Em nome de Jesus, Pai, restaura nossos relacionamentos nessa noite, Senhor Deus. Se existem pessoas que precisam permanecer em relacionamentos que o Senhor os colocou, Pai, dá uma nova autoridade, dá uma nova perspectiva, Senhor Deus. Se existem pessoas aprisionadas em culpa, Jesus, eu declaro liberdade em nome de Jesus. Cadeias sendo quebradas agora no nome de Jesus. Em nome de Jesus. Muito obrigada, Espírito Santo, pelo que o Senhor fez nessa noite. Muito obrigada, Pai, pelo que o Senhor fez nessa noite. Nós te amamos, Deus. O Senhor é o nosso tudo. E nós não vemos a hora de nos encontrarmos contigo, Jesus. Um dia onde não haverá mais choro, não haverá mais morte. Terá uma vida, uma eternidade contigo, Jesus. Nós te amamos, Senhor Deus. Guarda as nossas vidas. Guarda a vida de cada um deles, Senhor Deus. Que eles permaneçam no amor. Que eles entendam o que é permanecer no amor. Espírito Santo, ensine todas as coisas. O Senhor é amável. O Senhor é bom. O Senhor é misericordioso. Lembra eles, Senhor Deus. Lembra eles do seu amor, do seu caráter, da sua integridade, Senhor. Que eles possam permanecer. E que a partir de hoje, o andar deles seja diferente. Hoje e para sempre. Em nome de Jesus. Amém.